Olá pessoal, tudo bom? Vou tentar fazer um vídeo rápido, só para comentar rapidinho a morte do Fidel, morte desse vagabundo, desse bandido. Vocês provavelmente vão ver nas TVs, nos jornais, um monte de pessoas elogiando, idolatrando, saudando, saudosas desse vagabundo, desse bandido. Não é, isso aí não é nada mais do que aquilo que a gente vem dizendo há tanto tempo. Eu tô falando a gente porque não sou só eu, vários canais no YouTube falam exatamente a mesma coisa. A imprensa, toda a mídia, todas as TVs, rádios, jornais, universidades estão impregnados de dominação da esquerda. Então, morreu um ícone da esquerda, eles vão elogiar. Eles não vão falar, mas eles também não vão negar. Nenhum desses vagabundos que devem estar. Eu não sei porque eu não vejo TV, não quero saber dessa porcaria. Nenhum desses vagabundos que devem estar chorando a morte de Fidel e idolatrando e tudo mais, nenhum deles nega o que eu vou dizer aqui, os fatos que eu vou dizer aqui. A única coisa que eles fazem é omissão. Eles omitem esses dados exatamente para não manchar a biografia. Agora, negar nenhum deles nega, porque está na história. Seriam extremamente cretinos se negassem. E eles não querem fazer papel de cretinos. Pelo menos não é diante da história, de fatos reais. Fidel Castro foi responsável pela morte de 100 mil pessoas. Aí eu vou perguntar uma coisa para você. Se uma pessoa, uma pessoa qualquer, mata um membro da sua família ou um amigo seu, essa pessoa é assassina? Você considera essa pessoa uma assassina? Se ela matar um filho seu, ou uma mãe, a sua mãe, sua esposa, seu marido, seu sobrinho, seu tio, você considera que se alguém matar um parente seu, ou um amigo seu, essa pessoa é uma assassina? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Quem mata uma pessoa é considerado um assassino. Todo mundo considera um assassino. E quem mata 100 mil pessoas, o que é? Qual é o nome que se dá para isso? Isso foi isso que ele fez. Na verdade foram mais de 100 mil pessoas. 100 mil é o dado oficial, foram mais de 100 mil pessoas. Isso nós estamos falando de uma ilhazinha no Caribe que no auge da população tem 10 milhões de pessoas. Não tem mais do que isso. 100 mil pessoas. Além de ter matado mais de 100 mil pessoas, torturou milhares de outras. Boa parte dessas 100 mil pessoas mortas em fuzilamento. Pessoas emparedadas vivas. Emparedadas vivas significa que você coloca uma pessoa. Aqui tem um nicho, um espaço. Você coloca uma pessoa e você cimenta. A pessoa fica emparedada viva. Agora, faz um raciocínio comigo. O que você acha de você ser colocado entre duas paredes e você fica lá em pezinho, vivo, e você sabe que você vai ficar lá até morrer, sem água, sem alimento, sem ar, sem luz, sem nada. Essa é uma morte bacana, né? Uma morte super humanitária, né? Os mesmos vagabundos que vão para a televisão defender Fidel Castro, que fez esse tipo de coisa, são os mesmos vagabundos que defendem quando a polícia mata um traficante no morro. Olha, a polícia matou um jovem do morro. Não fala que o jovem do morro é traficante. Oh, a polícia é malvada. Cadê os direitos humanos do jovem traficante? Os mesmos vagabundos que defendem Fidel Castro defendem os bandidos. São os mesmos vagabundos que devem participar daquele programa da Fátima Bernardes que deu tanta repercussão na internet. Quando você tem um vagabundo, um traficante sendo ferido e um policial sendo ferido, eles escolhem o traficante. É lógico, a esquerda, desde sempre, isso faz parte do Marx e de todos os que vieram na corrente marxista. A preferência da esquerda é pela bandidagem. Eles têm amor aos bandidos. Quem são os ídolos deles? São Fidel Castro, Lenin, Mao Tse Tung, Stalin, Pol Pot. Todos os que mataram milhões de pessoas. Esses caras todos somados mataram mais de 100 milhões de pessoas. Esses são os ídolos da esquerda. Eles idolatram vagabundos, eles idolatram assassinos. Essas são as pessoas que eles idolatram.
Fidel é isso. Eu fiz um vídeo já sobre um livro escrito por um ex-guarda-costas do Fidel Castro que mostra a vida secreta de Fidel Castro. Eu vou deixar até o link embaixo se alguém não assistiu para poder assistir. Nesse livro, o próprio foi guarda-costas dele durante 14 anos. Morreu o ano passado, inclusive. Na época, o ano passado ou esse ano. Na época que eu postei a resenha, ele na mesma época acabou morrendo. Ele estava já nos Estados Unidos, que ele conseguiu fugir de Cuba. Depois de 4 tentativas, conseguiu fugir de Cuba. O paraíso cubano, o local mais lindo do mundo, o local de sonho dos comunistas. Nem os cubanos querem ficar lá, eles tentam sair de lá de qualquer maneira. Enfim, o que dizer mais de um bandido como esse, né? Eu acho é lamentável que a gente tenha no Brasil esse domínio dessa bandidagem, dessa esquerda bandida nas mídias e na grande imprensa em geral, né? Porque nas televisões você não vai ter uma pessoa nas televisões. Se tiver, vocês me deixam um comentário embaixo, vocês me digam, olha, apareceu uma pessoa honesta o suficiente para falar na televisão o que esse cara fez, o legado desse cara na história do mundo. Um legado de assassinato, morte, tortura. Não vai ter ninguém. Vão estar todos chorando. Ah, Fidel. O vagabundo desse bandido nosso, Lula, junto com aquela outra. Melhor não falar o que eu ia pensar dela. Aquela outra coisa que estava no poder que a gente tirou há pouco tempo. Estão lá chorosos. Nossos ídolos. Fidel era meu irmão mais velho. Estão chorosos. É assim. É essa desgraça. Agora, impressionante, né? Eu não vi, mas certamente o Jean Willis também vai chorar, porque o Jean Willis é do PSOL, então o Fidel deve ser o ídolo máximo deles. É engraçado, né? Porque em Cuba, os homossexuais, eles são presos e muitas vezes são mortos, fuzilados. Vários, milhares foram. Até hoje, homossexuais são perseguidos em Cuba, como eram perseguidos na ex-União Soviética. A esquerda, sempre que toma o poder, a esquerda ditatorial, sempre que toma o poder, elas perseguem e prendem e torturam gays. Agora, aqui no Brasil, a mentalidade do brasileiro é tão maluca, é tão caótica, que você tem um cara que é militante gay e ao mesmo tempo é militante da esquerda. Ele defende Fidel Castro e defende os direitos dos gays. Quando em Cuba, os gays não têm absolutamente direito nenhum. Você vê como é que vai a mentalidade. Um cara desse, ele diz que é intelectual, que ele é professor de universidade, ele acha que ele é intelectual. Então ele vai nos programas de televisão, oh, seu doutor, seu doutor, eu sou doutor, eu tenho doutorado, eu sou doutor. O Brasil é uma piada. O Brasil é um... Dizem que o Brasil é a melhor piada de português já contada, mas não é verdade, porque Portugal é muito mais sério do que o Brasil. Essa desgraça que a gente vive no Brasil foi construção dos próprios brasileiros mesmo. Não foram os portugueses que construíram o Brasil, não. Pelo menos essa parte ruim do Brasil não foi culpa dos portugueses, não. Foi culpa dos próprios brasileiros que estão destruindo o seu próprio país. Faz muitos séculos que Portugal já não manda mais aqui e o Brasil vai só de mal a pior. Então era isso. Era só para contar um pouquinho do que é esse bandido. Eu espero, eu não tenho religião, mas se existir o inferno, ele provavelmente está lá no colo do capeta. E como eu brinquei até no Instagram, quando eu coloquei ontem uma foto, eu espero que ele seja estuprado pelo capeta dia e noite, até o fim dos seus dias, se é que a alma tem fim algum dia, para compensar em parte da maldade do que ele fez enquanto esteve em vida aqui nesse plano. Porque esse foi um dos caras mais malvados que já passou nesse nosso mundo. É um dos maiores bandidos que o mundo já teve. E é uma vergonha você ver pessoas que se acham ou que se julgam eruditas e cultas defendendo bandidos. Mas a gente entende, porque faz parte da esquerda. Você ser erudito e culto, mas você ter um pensamento de esquerda, que é um pensamento psicopático, evidentemente que os seus heróis são sempre os bandidos.
Como eu já disse, aqui no Brasil, a esquerda, numa briga entre a polícia e o traficante do morro, a esquerda fica com o traficante do morro, obviamente. A polícia que se dane. É a mesma coisa quando você fala de Fidel Castro, quando você fala de Stalin, quando você fala de Lenin, quando você fala de Mao Tse Tung. A esquerda sempre fica com os bandidos, faz parte dela. A esquerda vive da bandidagem, ela tem uma relação intrínseca com a bandidagem. Ontem ou anteontem eu estava vendo na internet o diretor, o vice-diretor dos direitos humanos, da Comissão dos Direitos Humanos, recebia mesada do PCC. Todas as comissões de direitos humanos do Brasil estão todas ligadas a bandidos. Porque não aparece membro dos direitos humanos. Se você for morto por um traficante, se você for morto por um bandido, seja do Comando Vermelho, do ADA, do PCC, ninguém vai do Comando Vermelho, vai na sua casa ver se você dos direitos humanos, vai na sua casa ver se você precisa de ajuda, se a sua família está bem. Mata um policial, vê se vai o cara dos direitos humanos na família do polícia. Não. Agora pega um bandido, um traficante do morro, mata um traficante do morro, que já deve ter matado milhares de pessoas, centenas de pessoas. Mata um cara desse, tá os direitos humanos, tô aqui na Globo, olha, tadinho, mataram, judiação. Um jovem, tô há 16 anos, tadinho, toda a vida pela frente, polícia malvada, matou. É isso. O movimento dos direitos humanos aqui no Brasil, ele está diretamente vinculado ao crime organizado. Direitos humanos, não todos, obviamente, você nunca, quando você faz uma teoria, quando você elabora uma tese, você elabora sempre pela maioria. Quando a gente fala, os políticos não prestam, você não está falando de 100% dos políticos, você está falando de uma maioria. Então, tudo que se fala em teoria se fala de maioria. Toda tese vai pela maioria, não pela minoria. Então, toda maioria significa dizer que existem as exceções. Então, mas a cúpula dos direitos das organizações de direitos humanos estão diretamente ligada com a bandidagem. Você só vê aparecer membro dos direitos humanos quando é bandido que é morto. Quando é cidadão de bem que é morto, não tem. Quando é trabalhador que é morto, não tem. Quando é policial que é morto, não tem. Quando é bandido morto, tem. É assim que funciona. Basta vocês procurarem na internet. Procurem na internet, na TV, vocês vão ver que é assim. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Morreu um dos maiores monstros do século XX. E eu não vou nem dizer que já foi tarde. Eu acho que esse tipo de gente faria muito bem para a humanidade se não tivesse nascido. Seria excelente para a humanidade. Eu vou deixar o link embaixo do livro que eu resenhei aqui no canal, do ex-guarda-costas do Fidel, para contar como é que era a vida do Fidel. Num panorama geral, Fidel sempre viveu como um milionário. Ele tinha o povo se fudia, aliás, se lascava. Eu não gosto de usar essa palavra no vídeo, mas o vídeo não tem edição, não vai apagar. Enfim, o povo se lascava nos hospitais públicos de Cuba. Fidel tinha um andar inteiro do prédio dele, todo o andar superior do prédio dele era um hospital particular só para ele e para a família dele. Onde ele vivia, ele tinha a população vivia com $10 por mês de salário, equivalente a $10. Ela comia um frango por mês, essa era a cota. Ainda é a ração do povo cubano. Ele tinha o peixe pescado no dia, ele tinha todo tipo de carne, todo tipo de frango, ele tinha uma horta particular só para eles. Ele tinha um armazém de provisões que era só para ele e para a família dele. Ele tem uma ilha colada, faz parte de Cuba, uma ilhotazinha, que é o paraíso de Cuba. Tem piscina, tem tartarugas, tem os iates dele vão para lá o tempo todo. Assim, ele vivia uma vida de milionário dentro da Cuba miserável. Esse é o cara típico comunista. Ele é o defensor do comunismo. O comunismo para o povo e o dinheiro e as benesses e as mordomias para eles. É sempre assim, né? Igual aquele vagabundo daquele Chico Buarque, né? Que é um bom cantor, eu gosto das músicas dele. Agora, politicamente é um vagabundo, né? Porque ele vem aqui defender Lula, vem aqui defender os vagabundos do PT que destruíram o país.
elogia Fidel Castro, mas o vagabundo vai lá morar em Paris. Por que ele não vai morar em Havana? Por que ele não compra um apartamento em Havana e vai morar lá com os cubanos? Não vai, né? É para Paris que ele vai morar, né? Esse é o intelectual de esquerda brasileiro. Ele adora Cuba, ele ama Cuba, só que ele vai viajar para Nova York, ele vai para Paris, ele vai para Londres, ele vai pro capitalismo, né? Porque no comunismo ninguém quer morar. Os comunistas gostam do capitalismo, né? Da mordomia, da vida boa, né? Do luxo. O comunismo é bom para os outros, não para eles, né? Mas enfim, é isso aí. Tá? Vou deixar o link do vídeo que eu fiz a resenha um tempo atrás na descrição do vídeo. E é só isso. E logo em sequência eu vou subir mais uma resenha de livro aí. Porque eu já tinha falado que ia parar de falar de política. Dá um tempo de falar de política e voltar para as resenhas de livros. Mas o fato da morte do Fidel é um fato histórico que não pode passar batido, né? Então é isso aí. Uma saudação e até a próxima.